Fiel, a questão ela é bem simples. A Esporte da Sorte, ela segue sem o direito de operar no Brasil a partir do dia 10. É informação, não é opinião. O Eric Pulga, ele quer jogar no Corinthians em 2025. Duas empresas grandiosas querendo patrocinar o Corinthians e já falou de início que banca o salário do Memphis Depay. Se o Corinthians, por exemplo, dispensar o Ramon Dias, faltando apenas 10 jogos para acabar o Brasileiro, aí ele tá pedindo para cair para a segunda divisão. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Memphis Depay, Esporte da Sorte, Eric Pulga no timão, enfim, o vídeo está bombando, recheado de informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, é de graça, tá? Você não vai pagar nada por isso e se inscreva em nosso canal. Já passamos dos 32 mil inscritos e estamos crescendo todo dia um pouquinho aí, graças à colaboração que vocês passam para este canal. Combinado, fiel? Em contrapartida, eu respondo todos os comentários. Aqui nós trabalhamos assim, tá? Eu respondo pessoalmente todos os comentários de vocês, às vezes falta um ou outro, tá, fiel? Por passar despercebido, mas eu respondo todos os comentários, não me permito que você fique no vácuo. Pode comentar que terá seu comentário respondido e em breve neste canal vamos iniciar lives, tá, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque essa história está surgindo diariamente que o Ramon Dias, cara, ele pode cair do comando técnico do Corinthians. Eu não tenho essa informação. É informação minha. Se vocês gostam de assistir assim, outros canais, que é absolutamente normal, tem muitos canais bons no Corinthians, com pessoas muito bem informadas, tá? Só que a informação que o corintianeiro tem é que o Augusto Melo quer manter o Ramon Dias até o final, tá? Até acabar 2024, para ver como o Corinthians vai estar até lá. Se o Corinthians ganhar uma das Copas, vocês acham que o Corinthians tem peito para dispensar o Ramon Dias? Se ele sai da zona de rebaixamento e ganha uma das Copas, ele continua 2025 e eu acho que para o Corinthians esse seria o melhor cenário, o Ramon Dias continuar. Porque venhamos e convenhamos, na época do Mano Menezes, do Antônio Oliveira, o Corinthians jogava por uma bola. Hoje o Corinthians tem um padrão tático. O Corinthians jogou tanta bola contra o Inter que se o Corinthians jogar contra o Flamengo dia 20 na Copa do Brasil do mesmo jeito que jogou contra o Inter, a gente classifica. O Corinthians jogou muita bola, cara. Então, o Ramon Dias, ele deu esse padrão. Só que ele erra. Assim como todo treinador, ele tá aprendendo com os erros também. Não pode errar desse jeito. Ele tem que aprender que Raniel não é jogador pro Corinthians, Charles não é jogador pro Corinthians. E quando o cara faz de 3 alterações de uma vez, no final do jogo, em que o time está bem, que o time está ganhando, coisa que tá ganhando, time que tá ganhando não se mexe, não é verdade, fiel? Ele foi lá e colocou Raniel, colocou 3 jogadores uma vez, Félix Torres, o Hugo, nada a ver, cara. E o Corinthians sofreu empate, pegou mal internamente, pegou mal externamente com a torcida também. Só que, cara, ele tem que continuar, porque se você traz um treinador faltando 10 rodadas para acabar o Brasileirão, até o cara impor o seu método de trabalho, isso vai tempo. Então o time está acostumado com o método de trabalho, vai chegar outro treinador, vai desfazer todo aquele método de trabalho para começar o novo dele. E isso o clube leva tempo para aprimorar, para se entrosar. Então, se o Corinthians dispensar o Ramon Dias agora, ele está pedindo para cair para a segunda divisão. É a minha opinião. Só que as informações que eu tenho, fiel, é que não está ameaçado o Ramon Dias, mesmo com derrota para o Atlético Paranaense dia 17, que não vai acontecer, porque vamos ganhar, tá? Mas o Ramon Dias não segue ameaçado no cargo do Corinthians. Há alguns diretores, prestem atenção para depois vocês não me julgarem nos comentários. Alguns diretores do Corinthians que querem muito Tite, nem é Cuca, tá, fiel? Cuca seria um planejamento para 2025. Os caras querem muito Tite no Corinthians, tá? Por tudo que ele conquistou. Eu sei que ele é um traíra, eu não gosto da ideia do Tite no Corinthians novamente, tá? Eu acho que o Ramon Dias tem que continuar esse trabalho. Então essa pressão é porque o Tite está livre no mercado. Mas a chance do Tite dizer 4 nãos para o Corinthians e falar mais um não agora é muito grande também, porque não é qualquer treinador que aceita pegar o time na situação que o Corinthians se encontra. Obviamente que estamos em 2 semifinais, mas também tem o risco do Brasileirão, que apagaria qualquer título de Sul-Americana ou de Copa do Brasil, na minha humilde opinião, tá, fiel? Eu prefiro perder as 2 Copas e
sair desta zona de rebaixamento e que vamos sair, tá? Então, fiel, Ramon Dias não corre o risco de perder o seu cargo no Corinthians, pelo menos a informação que eu trabalho, a informação que eu tenho com as pessoas com qual eu confio, tá bom? Ramon Dias segue no Corinthians durante o final do Brasileirão. Já tem método implantado, já tem forma de trabalhar, diferente se o Corinthians estivesse jogando por uma bola, diferente se o Corinthians estivesse fazendo um gol por partida, diferente se o Corinthians tivesse uma draga. A gente sabe que não está numa situação melhor, as melhores possíveis, mas o Corinthians hoje tem um padrão tático, tá? Se o Corinthians tivesse aquele mesmo time de Antônio Oliveira, de Vanderlei Luxemburgo, de Mano Menezes, aí sim poderia trocar, porque senão o time iria cair. Mas acredito que tem mais chance de sair com o Ramon Dias no comando técnico do time. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês, combinado? Então, vamos seguir porque temos muitas informações para trazer para vocês hoje, tá? Eu já quero entrar na questão da Esporte da Sorte, porque eu trouxe informação ontem com o título Patrocinadora Master já era. Por quê? O dono da Esporte da Sorte, que é o detentor de todos os direitos da casa de apostas, tá, fiel? O dono da Esporte da Sorte está preso desde quinta-feira passada e a empresa segue sendo investigada. Essa é uma das razões pela qual a Esporte da Sorte ela não conseguiu o seu visto de trabalho, vamos dizer assim, não conseguiu cumprir todos os requisitos governamentais para operar no Brasil. E ontem à noite, no último vídeo do Corintianeiro, às 9h30 da noite, eu soltei mais ou menos essa informação e depois vi que tinha uma informação da Marília Ruiz, do Portal UOL, dizendo que surgiu uma informação que passaram para o Corinthians, uma nota oficial que a Esporte da Sorte soltou, dizendo que ela conseguiu a liberação para operar no Brasil. E, fiel, muitas pessoas não entenderam, tá? Isso é uma jogada da Esporte da Sorte para tentar ganhar mais tempo com os times que ela patrocina. Porque essa autorização que ela recebeu é da Loterge, que é da Loteria Federal do Rio de Janeiro. Vocês acham que a Loteria Federal do Rio de Janeiro tem o poder de conseguir o aval para deixar ela atuar no estado de São Paulo? Essa Loterge, ela conseguiu uma liminar que, vamos dizer assim, olha, como funciona a liminar? Liminar são derrubadas, tá, fiel? Então, como funciona o liminar? Me dá uma autorização aí até o Ministério da Fazenda, até o governo ver se vai me liberar ou não. Foi isso que ela conseguiu. E seria mais válido no estado do Rio do que em São Paulo, fiel. Só que não conseguiu autorização, tá? Ela deu um primeiro passo importante. Ela conseguiu uma liminar de um órgão importante. Mas ela não conseguiu autorização do governo do Brasil para poder atuar depois do dia 10, tá? Ela, para vocês terem uma base, ela tenta autorização da SPA. O que é SPA? É tipo uma casa, vamos dizer assim, de apostas e pagamentos do Ministério da Fazenda, porque quando o Brasil autorizou casas de apostas a operar no Brasil, quando foi autorizado a casas de apostas a trabalhar no Brasil, porque antes era proibido, tá, fiel? Jogo de casas de apostas, jogo de roletas, qualquer coisa do gênero era proibido. E foi autorizado. Aí abriu vários órgãos, tá? E a SPA, que é do Ministério da Fazenda, que é sobre pagamentos e apostas, coisas assim, tá? Ela não autorizou, que é do Ministério, que é do governo. Se o Ministério da Fazenda, fiel, não autorizar, não tem como ela operar. E não está autorizado, tá? Se a Esporte da Sorte não conseguir os atributos necessários para a sua liberação diante do governo do Brasil, do Ministério da Fazenda, ela não vai operar depois do dia 10. É informação, não é opinião. As pessoas entenderam errado. Eu confio nas informações que eu passo nesse canal. Eu poderia até ter trago a informação ontem, como eu passei às 9h pouca da noite, porque, fiel, eu não vejo uma notícia, com todo respeito, a um site e vou aqui trazer para vocês sem averiguar fonte, sem averiguar o conteúdo minuciosamente. Quem me passa as informações são pessoas que trabalham lá dentro, pessoas setoristas, algumas pessoas que têm a grande influência que eu não tenho, que me passam as informações e eu transmito para vocês. Então, quando eu trouxe a informação ontem, eu trouxe com bastante autoridade no assunto, porque eu sei do que estava falando, tá? Então, eu achei estranho quando alguns inscritos começaram a fazer perguntas. Corintianeiro, conseguiu autorização. Cara, quem dera se fosse verdade. Eu iria ser um dos caras que mais iria vibrar, porque estamos falando aqui de 280 milhões de reais, que é o patrocínio da Esporte da Sorte com o Corinthians. Ali está incluído o pagamento do Depay,
outros requisitos financeiros para o Corinthians aí conseguir quitar outras dívidas que o Corinthians já deve ter feito compromisso com esse dinheiro. Então, para o Corinthians é um pesar muito grande, é lamentável, tá? Só que ela não tem autorização ainda, tá, para atuar no Brasil depois do dia 10. Isso é uma jogada para tentar conseguir um prazo maior. Corinthians, me segura aí até um certo tempo aí, porque eu tô tentando. Fiel, se até o dia 10 ela não conseguir autorização do SPA, que é o Ministério da Fazenda, ela não pode operar no Brasil. Ela não pode operar. Sendo assim, o Corinthians vai tirar a logo da Esporte da Sorte, porque se ela continuar, o Corinthians será gravemente multado. Então ela tem até o dia 11, chegou dia 10, passou, beleza, tá lá. Virou meia-noite, passou dia 11, vocês conseguiram ou não? Corinthians, a partir do dia 11, tem que trabalhar sem o logo da Esporte da Sorte, tá? E então, Fiel, isso é informação, não é opinião. Esporte da Sorte não está autorizado a operar no Brasil. Combinado, Fiel? Qualquer informação relevante eu vou trazer para vocês. Ela tomou o primeiro passo, legal, conseguiu uma liminar, só que pelo Ministério da Fazenda, pelo governo, ela ainda está proibida. Qualquer informação que tiver, vou trazer para vocês e com a maior torcida do mundo para o Esporte da Sorte conseguir para o Corinthians seguir aí com o seu planejamento, principalmente financeiro e futebolístico também. Combinado, Fiel? Olha, já quero emendar a notícia seguinte falando sobre patrocinador master, porque, cara, o Corinthians ele é tão grandioso, ele é tão grande, cara, tão grande no que faz, na sua história, na sua tradição, que tem duas patrocinadoras grandiosíssimas, grande, Fiel, mas é grande, querendo patrocinar o Corinthians. Uma é uma bet, uma casa de aposta, e outro é fora do ramo de apostas. Mas são duas empresas grandiosíssimas, vocês não têm noção, tá? Infelizmente eu estou impedido de revelar por questões maiores que foram me pedidos. Jamais aqui vou denegrir o pedido de uma pessoa que me traz informações que depois ela não me fala mais, tá? São duas empresas grandiosíssimas. O Corinthians, por respeito à Esporte da Sorte, não vai ter reuniões com essas empresas, tá? Pelo menos até o dia 10. Passou dia 10, dia 11, vai tirar o logo e já vai marcar as reuniões, porque o Corinthians precisa de um master. Precisa de um patrocinador master para seguir operando, para conseguir pagar o Memphis Depay e para conseguir aí cumprir os seus compromissos financeiros, tá? Só que é duas empresas grandes, porque este clube é muito grande. Que empresa que não quer o seu logo na camisa do Corinthians, passando numa Globo, cara, passando numa Sul-Americana, na SBT, um time do tamanho do Corinthians com a audiência que o Corinthians recebe. E detalhe importante, qualquer empresa que for lá sabe que os valores vai ter que brigar de 280 milhões para cima, que é o valor que a Esporte da Sorte recebeu, era o valor aproximado da Vaidbet quando patrocinava o Corinthians. Menos de 80 milhões, o Corinthians não fecha. E isso já é tudo incluído, porque segundo as informações que eu recebi, empresas oferecendo também para pagar um valor fixo e para pagar o Memphis por fora. Então, Fiel, não se preocupem com isso, tá? Então comentem que eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, e já que tocamos no nome do Memphis Depay, vamos continuar a informação com ele. Devido a essas duas empresas oferecerem este planejamento para o Corinthians, olha, a gente paga o Memphis e um valor por fora. Se não der certo com o Esporte da Sorte, o Corinthians está assegurado. Independente se o Corinthians vai receber os 100 milhões de multa da Esporte da Sorte, que o Corinthians está protegido via contrato, tá, Fiel? Ele está resguardado, mas mesmo que ele não receber, ela foi impedida de trabalhar. Não vai pagar o Corinthians, o que ela vai ganhar em pagar? Pessoas vão ter que responder por isso via judicial. Mas, porém, mesmo que ela não pague de imediato, que eu acredito que ela não vai pagar esses 100 milhões no ato, né? No ato da rescisão, tem as empresas que já ofereceram para pagar o Memphis Depay. Então não é motivo de alarde, não é motivo de preocupação. Afinal, essas notícias só prejudicam o Corinthians, as informações que elas não são, vamos dizer assim, não são completas. Igual ontem, passaram informação que a Esporte da Sorte tinha conseguido. É informação incompleta. E a Esporte da Sorte não conseguiu a liberação pelo Ministério da Fazenda. Ele não conseguiu pelo SPA, que é pagamentos e apostas. Pelo governo. É o governo que manda, Fiel.
ela não tem autorização do governo para operar. E as pessoas passaram notícias que não são verdadeiras, tá? É uma nota que a Esporte da Sorte esclareceu, mas não tem de autorização do governo, e sim da Loteria Federal do Rio de Janeiro. Então a gente tem que se alertar a isso, a gente tem que fixar para a gente trazer informações, vamos dizer assim, minuciosas para vocês compreender realmente o que acontece. E não há motivo de alarde se vai pagar o Memphis Depay ou não. Cara, eu vou ser sincero para vocês, eu torço com todo o coração para Esporte da Sorte dar certo. Só que se não der certo, eu não tô nem aí com o Esporte da Sorte, porque eu sei que vai chegar outra patrocinadora grande no Corinthians. Você sabe com o que eu tô aí? No dia 17, Corinthians e Atlético Paranaense. É isso que eu tô focado, é isso que eu tô preocupado. Eu não tô preocupado com o Esporte da Sorte, cara. Isso aqui é muito grande. Isso daqui sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Se o Corinthians fechar com uma dessas duas e dá problema, já tem 10 atrás querendo fechar com o Corinthians. Tô preocupado com o Memphis Depay, cara. Qualquer patrocinadora que fechar vai oferecer para pagar o Memphis Depay. É o ganso de ouro. É a entrada para fechar com o Corinthians. Olha, eu pago o Memphis Depay. Olha, eu pago o Memphis Depay. Eu tô preocupado com o Memphis Depay. Pessoas que ficam colocando lenha na fogueira. E agora? O Corinthians está fudido. Como que o Corinthians vai fazer para pagar o Memphis Depay? Isso aí você está jogando lenha na fogueira de um time que já está na zona de rebaixamento fragilizado. Vocês acham que os jogadores não veem YouTube, que é o maior site do Brasil? Vocês sabem que o YouTube é do Google? Vocês sabem que é o maior site do Brasil, é o Google e o YouTube? Vocês acham que os jogadores não veem YouTube, não veem informações, obviamente, dos canais que eles têm mais confiança? Isso tudo é lenha na fogueira, isso tudo vai trazendo preocupações, fora a mídia principal, né? Que aqui nós somos considerados a mídia alternativa, mas a mídia alternativa é onde você tem mais informação. Mídia principal é piadinha, igual o Jogo Aberto, vamos dizer assim, é stand-up, é só piada. Outros canais aí é só críticas. Então, aqui você adquire mais informações. E, fiel, os jogadores vê tudo. E isso influencia, sim, dentro de campo. Então, vamos trazer informações que sejam realmente verdadeiras, tá? Memphis Depay está tranquilo, ele está com o seu salário em dia. O Corinthians pagou na segunda-feira, no dia de ontem, o salário de todos os jogadores. Está tudo em dia, está tudo tranquilo. E se acontecer de perder Esporte da Sorte, já tem patrocinador oferecendo para pagar o Memphis Depay, tá? E não só o Memphis, tá, fiel? Porque ajuda a pagar o salário de outros jogadores do Corinthians, que é importante, assim como o Memphis também é. Combinado, fiel? Vamos esquecer esse assunto, bola para frente, porque a gente tem que estar focado na recuperação do Corinthians e vamos falar sobre o mercado da bola, porque o mercado da bola é sempre informação boa, não é? E desta vez realmente é, porque o Eric Pulga quer jogar no Corinthians. A informação que eu recebi é que o Corinthians tem grandes chances de contratar o jovem atacante do Ceará, que hoje disputa a Série B do Brasileiro. Ele foi destaque no Campeonato Cearense, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro Série B, inclusive no último jogo do Ceará diante do Sport, ele fez gol, é um moleque muito novo, tem que ser lapidado, é uma joia, e o Corinthians quer contratar, e ele quer jogar no Corinthians, está batendo aí um casamento perfeito. Não é aquele jogador que chega para resolver os problemas, mas é um jogador que já chega para o time principal, tá? Diferente do Gessé Costa, que é uma promessa, o Corinthians contratou recentemente, mas para o Sub-20. Já o Eric Pulga do Ceará, tá, fiel? Não é o do Flamengo, ele chega no Corinthians para o time principal. É um jovem garoto, é muito bom de bola e tem muito mais a se desenvolver no Corinthians do que no Ceará. Para vocês terem uma base, fiel, ele ganha 35 mil no Ceará. Qualquer proposta do Corinthians, eu não estou falando que há uma proposta no valor que eu vou mencionar, porque o mercado da bola está fechado. Qualquer proposta agora resulta em multa altíssima para o clube, porque é impossível você negociar com a janela de transferência estando fechada, tá? Mas assim que abrir a janela de 2025, qualquer salário que o Corinthians ofereça para o jogador acima de 100 mil já é questão de muita vitória para aí o Eric Pulga do Ceará, tá? Porque ele resolve sua vida financeira, tá? Tem que trabalhar muito aqui para conseguir tirar um salário que, na melhor das hipóteses, fiel, é um salário bom, mas não é um salário que nunca vai me deixar rico. O Eric Pulga de 35 mil passar a ganhar, vamos supor, 150 mil, cara, um salário aí de 100 mil reais, para ele já é um aumento muito significativo, tá? E qualquer Corinthians, por exemplo, tentando tirar uma revelação do Campeonato Brasileiro Série B do Ceará, não é um salário menos de 100 mil reais. E no Corinthians a base salarial hoje está sendo acima de 100 mil. Então
eu acredito fortemente que vai dar certo, porque ele quer vir para o Corinthians. E com toda negociação, quando o jogador quer vir, toda negociação, quando o jogador quer, a vontade do atleta ela é predominante em qualquer situação, tá, fiel? Então, Eric Pulga, eu acredito que está próximo sim de vir para o Corinthians assim que liberar a janela para 2025. E olha, não vai se achando, só 2025 ainda, vamos esperar. Fiel, é importantíssimo que os clubes já começam a se planejar desde já, tá? Porque os outros clubes fazem isso. Se o Corinthians ficar morgando, o Corinthians, vamos esperar abrir a janela para ir ao mercado, aí você pode ser frustrado, tá? Porque os clubes já estão monitorando, já estão conversando com empresários de atletas, já pensando na montagem dos seus elencos para 2025. Certo, fiel? Olha, 6 horas da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. Eu espero todo mundo aqui, combinado? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!